Você estava no banheiro da empresa, ou no carro antes de entrar, ou de madrugada, olhando para o teto. O coração acelerado sem motivo aparente. A respiração que não chegava fundo o suficiente. As mãos frias. Aquela sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer sem que você conseguisse nomear o quê. E você pensou, mais uma crise de ansiedade. Talvez já tenha recebido esse diagnóstico. Talvez esteja em tratamento. Talvez tome algo para ajudar quando os episódios aparecem. E talvez o tratamento ajude um pouco. Mas os episódios continuam. E eles continuam aparecendo nos mesmos contextos, com as mesmas pessoas, antes das mesmas situações. E ninguém ainda te perguntou a coisa mais óbvia de todas. O que está acontecendo na sua vida quando esses episódios aparecem? Porque existe uma diferença fundamental entre ansiedade como condição interna e resposta fisiológica ao abuso como reação a algo externo real. E essa diferença não é semântica. Ela muda o diagnóstico, o tratamento e, mais importante, a forma como você se vê dentro do que está vivendo. Você já percebeu que seus episódios aparecem sempre nos mesmos contextos? Me conta nos comentários. Deixa eu te explicar a diferença de forma concreta. Ansiedade como condição interna significa que o sistema de alarme do cérebro está disparando de forma desproporcional ao estímulo real. O gatilho pode ser pequeno ou inexistente. O medo não tem um objeto claro. Os episódios aparecem em contextos variados sem um padrão externo óbvio. Resposta ao abuso é diferente? Os episódios têm padrão. Aparecem antes de interações específicas. Aumentam na presença de pessoas específicas. Diminuem quando você se afasta de contextos específicos. O seu corpo está respondendo a uma ameaça real, concreta, que aprendeu através de experiência repetida que aquele contexto, aquela pessoa, aquela situação representa perigo. Isso não é ansiedade desproporcional. É o sistema nervoso funcionando com precisão. Ele aprendeu que determinado ambiente é ameaçador e está avisando. A diferença crucial. Ansiedade interna responde bem a técnicas de regulação e mudança de padrão de pensamento. Resposta ao abuso não responde enquanto a fonte do abuso continua ativa. Se você trata uma resposta ao abuso como ansiedade interna, vai passar anos trabalhando a sua relação com o medo enquanto a fonte real do medo continua intacta. Seus episódios melhoram quando você se afasta do contexto específico onde aparecem? Agora preciso nomear os sinais específicos, os que distinguem o que você está vivendo de uma crise de ansiedade convencional. O primeiro é a especificidade contextual. A crise aparece antes de uma reunião com uma pessoa específica, antes de abrir o e-mail de alguém específico, antes de entrar num ambiente específico, não em aviões, não em multidões, não em situações sociais genéricas, em situações precisas e repetíveis. O segundo é a proporcionalidade invertida. Os episódios são mais intensos exatamente nas situações onde você tem mais motivo real para estar em alerta, não nas situações objetivamente seguras. O terceiro é a resposta ao afastamento. Quando você se afasta da fonte, nas férias, nos finais de semana sem contato, nos períodos de licença, os episódios diminuem significativamente. Não gradualmente ao longo de semanas de trabalho terapêutico. Rapidamente, em dias. O quarto é a história. Você não tinha esses episódios antes desse ambiente específico, dessa relação específica. Eles começaram ou se intensificaram dramaticamente num período que coincide com o início dessa situação. Você se reconhece em algum desses sinais? Existe algo que acontece em relações abusivas que é diretamente responsável por fazer a pessoa acreditar que o problema é interno. Chama-se gaslighting. E no contexto do que estamos discutindo, ele opera de uma forma muito específica. Quando você reage, quando o coração acelera, quando a ansiedade aparece, quando você mostra que está sendo afetada pela situação, a pessoa abusiva frequentemente usa exatamente essa reação como prova de que o problema é você. Você é muito sensível. Você tem problemas de ansiedade. Você deveria conversar com alguém sobre isso. Todo mundo passa pelo mesmo e não reage assim. Talvez você precise de ajuda profissional. E você,
que está com o sistema nervoso em colapso, que está tentando entender o que está acontecendo, recebe esse diagnóstico de alguém que tem autoridade sobre você e começa a acreditar. O abuso produz a reação. A reação é usada como evidência de transtorno interno. O transtorno interno se torna a narrativa que mantém o abuso invisível. É um círculo perfeito. E o sistema de saúde, sem querer, frequentemente o completa. Diagnostica a reação sem investigar a causa. Trata o sintoma enquanto a fonte continua ativa. Você já recebeu de alguém dentro da situação abusiva a sugestão de que deveria buscar ajuda para sua ansiedade? Vou te contar algo que me custou tempo demais para nomear. Eu acompanhei de perto, numa relação profissional que durou alguns anos, uma pessoa que desenvolveu o que todos ao redor chamavam de ansiedade severa, incluindo ela mesma, incluindo os profissionais que a tratavam. Os episódios eram reais. O sofrimento era real. O tratamento ajudava às margens. O que ninguém investigou com profundidade suficiente foi o contexto onde os episódios apareciam, a consistência com que pioravam antes de determinadas interações, a forma como diminuíam dramaticamente nos períodos em que o contato com uma figura específica era reduzido. Quando finalmente essa figura saiu da vida dela, os episódios cessaram. Não gradualmente, com uma rapidez que surpreendeu todo mundo menos mim. Não porque ela havia finalmente aprendido a regular a ansiedade, porque a fonte havia sido removida. Anos de tratamento focados no lugar errado. Anos dela acreditando que havia algo fundamentalmente disfuncional no seu sistema nervoso. Quando o sistema nervoso estava funcionando perfeitamente. Estava respondendo a uma ameaça real com precisão total. O diagnóstico errado custou anos. E eu carrego isso como lembrete permanente de por que nomear corretamente importa. O que você acha que mudaria se o que você está vivendo fosse nomeado corretamente? Preciso falar sobre por que chamar de ansiedade quando é abuso é prejudicial, além de impreciso. O primeiro dano é a misdireção do trabalho terapêutico. Quando você acredita que o problema é interno, você trabalha para mudar sua relação com o medo, seus padrões de pensamento, sua tolerância à incerteza. Trabalho real, trabalho que tem valor, mas trabalho aplicado no lugar errado enquanto a fonte real continua intacta. O segundo dano é a autoculpabilização. Quando os episódios continuam, apesar do tratamento, a conclusão que se tira é que você não está trabalhando o suficiente. Que sua ansiedade é mais severa do que o normal, que há algo mais fundamentalmente errado com você do que inicialmente parecia. A narrativa do problema interno se aprofunda. O terceiro dano é a invisibilidade do abuso. Enquanto o foco está no transtorno interno da pessoa afetada, o comportamento da pessoa que causa o dano nunca é investigado, nunca é nomeado, nunca tem consequência. O abuso continua. A pessoa continua sendo tratada pela reação ao abuso. O ciclo se perpetua. E o quarto dano, talvez o mais silencioso, é o que acontece com a identidade. A pessoa que passou anos acreditando que tem um transtorno de ansiedade severo carrega isso. Carrega a identidade de alguém cujo sistema interno é defeituoso. Alguém que precisa ser gerenciado. Alguém que não pode confiar nas próprias reações. Quando, na verdade, é alguém cujo sistema está funcionando com perfeição em resposta a algo que não deveria existir. Qual dessas formas de dano você reconhece na sua própria experiência? Então, o que muda quando você nomeia corretamente? A primeira coisa que muda é a direção do olhar. Em vez de olhar para dentro buscando o defeito, você olha para fora buscando a fonte. Essa mudança de direção não é pequena, é fundamental. Porque o problema e a solução estão em lugares completamente diferentes, dependendo de onde você está olhando. A segunda coisa que muda é a relação com os próprios sintomas. Quando você entende que o coração acelerado antes daquela reunião não é ansiedade desproporcional, mas resposta precisa do sistema nervoso a uma ameaça aprendida, você para de lutar contra o sintoma. Passa a ouvi-lo.
E o que ele está dizendo é muito mais útil do que qualquer técnica de regulação aplicada sobre ele. A terceira é a narrativa sobre si mesma. Você não é uma pessoa com transtorno, é uma pessoa com sistema nervoso funcionando, inserida numa situação que não deveria existir. Essa diferença na identidade tem um impacto real em como você se move dentro da situação e como você se recupera depois. E a quarta, a mais prática de todas, o tratamento correto, que não é aprender a tolerar o intolerável. É remover, reduzir ou criar distância da fonte real, com o suporte adequado para processar o que foi vivido e para reconstruir a confiança num sistema nervoso que foi usado como evidência contra você durante tempo demais. O que você acha que mudaria na sua vida se você parasse de tratar como transtorno interno o que é resposta a algo externo? Se você chegou até aqui com aquela sensação de que algo finalmente encaixou, eu quero que você fique com isso. O que você está sentindo é real. Os episódios são reais. O sofrimento é real. Mas a história de que o problema é você, de que seu sistema nervoso é defeituoso, de que você tem uma ansiedade que precisa ser gerenciada para que você consiga funcionar num ambiente que qualquer pessoa funcionaria bem, essa história não é real. É a história que ambientes abusivos e pessoas abusivas precisam que você acredite. Porque enquanto você acredita que o problema está dentro de você, o problema de fora nunca precisa ser endereçado. O seu coração acelerado antes daquela reunião não é ansiedade, é memória. É o sistema nervoso lembrando o que aconteceu antes naquele contexto e preparando você para o que aprendeu a esperar. Isso não é fraqueza, é inteligência do corpo. E quando você para de chamar de ansiedade o que é resposta ao abuso, você para de trabalhar para se tornar mais tolerante ao intolerável. E começa a fazer a pergunta certa. Não como eu aprendo a não reagir assim, mas o que está causando essa reação e o que eu posso fazer em relação a isso. É uma pergunta diferente e leva a lugares completamente diferentes. Cuida de você. O seu sistema nervoso está certo. Ele sempre esteve.